Senhor presidente, senhores deputados, como presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e também como psicólogo, professor, profissional da educação especial, que sou concursado pela Secretaria de Estado de Educação e trabalhei 6 anos na política de educação especial do Mato Grosso do Sul, num trabalho de inclusão das crianças com deficiência na rede regular de ensino, não poderia deixar de me manifestar apresentando uma moção de repúdio ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, pelas declarações dele de que as crianças com deficiência atrapalham a aprendizagem das demais crianças nas escolas. Esta é uma declaração, no mínimo, ofensiva às famílias e às pessoas com deficiência. É uma declaração discriminatória e que vai na contramão da Política Nacional de Educação Especial, do Plano Nacional de Educação e também da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e da Constituição Federal, que determina que as crianças com deficiência sejam atendidas preferencialmente na rede regular de ensino. Eu quero lembrar que este ministro está na contramão daquilo que o mundo inteiro vem trabalhando no sentido de promover a inclusão das crianças com deficiência nas escolas. Quero dizer que uma criança com deficiência matriculada numa escola comum, regular, ela não só tem capacidade de aprender, como ela ensina as pessoas que não têm deficiência a conviver, a respeitar as pessoas com deficiência. Essa diversidade que existe na sociedade, ela também tem que se fazer refletir na educação, no interior das escolas. Eu quero lembrar que desde 1994, quando aconteceu a Conferência Mundial de Educação Especial na Espanha, em Salamanca, foi aprovada a Declaração de Salamanca, que foi assinada pelo Brasil, e nesta declaração estabeleceu-se as diretrizes da política de educação inclusiva. Este termo, inclusive, educação inclusiva, foi cunhado nesta Declaração de Salamanca. E desde 1994, o Brasil, signatário desta declaração, vem adotando esta política no âmbito da legislação brasileira na área da educação. É um grande retrocesso, sem falar que é um desrespeito o ministro da Educação fazer uma declaração nestes termos. Ele ofendeu a muitas famílias que têm crianças com deficiência. Eu mesmo fui procurado por algumas delas, revoltadas e indignadas com esta declaração, porque essa declaração ela é preconceituosa, ela, inclusive, trabalha na perspectiva de uma volta a um passado em que as crianças com deficiência elas eram segregadas em escolas especiais, em classes especiais e não tinham oportunidade de avançar no seu processo de aprendizagem. Eu quero dizer que nós já avançamos muito. O Brasil, hoje, em 10 anos, ele avançou em número de matrículas de crianças com deficiência nas escolas das redes públicas. Em 2010, nós tínhamos 702 mil crianças com deficiências matriculadas nas escolas. E em 2020, nós chegamos a 1.300.000 crianças com deficiências matriculadas nas escolas, ou seja, quase que duplicou o número de crianças com deficiência nas escolas regulares. Isso porque existe uma política de educação inclusiva no país em vigor. E nós sabemos que mesmo as escolas especiais das instituições especializadas no atendimento às pessoas com deficiência, a política sempre é no sentido de encaminhar, matricular
as crianças com deficiência nas escolas regulares da rede de ensino, quando isto é possível. E quando Deputado, isso é... Vossa Excelência tem que disparar de mais 2 minutos. Sim, senhor presidente, eu vou concluir. E quando é possível uma criança ser matriculada numa escola da rede comum? Quando ela oferece as condições adequadas através da adequação do espaço físico, com rampas e banheiros adaptados, quando ela oferece os recursos instrucionais adequados à aprendizagem daqueles que têm deficiência intelectual, deficiência auditiva, deficiência visual ou deficiências múltiplas, síndromes, condutas típicas ou altas habilidades. A educação deve proporcionar a modalidade da educação especial com professores habilitados, com professores itinerantes, com professores intérpretes de Libras, com todos aqueles que vão estar apoiando o trabalho do professor da sala comum para que os alunos possam estar matriculados em condições de aprender. Existe uma situação em que muitas crianças com deficiências foram para as escolas regulares. Infelizmente, essas escolas não deram as condições adequadas para a sua aprendizagem. E, infelizmente, essas crianças ou deixaram de estudar ou voltaram para instituições especializadas. E aí nós temos que exigir do Ministério da Educação, isso sim, as condições para que as escolas regulares possam matricular os alunos com deficiência e oferecer os serviços da educação especial para que essas crianças possam aprender, junto com as demais crianças. As crianças com deficiência não atrapalham o aprendizado das crianças que não têm deficiência. As crianças com deficiência, elas nos ensinam muito, nos ensinam a conviver com as diferenças, nos ensinam a ter paciência com as diferenças, nos ensinam a ter respeito e tolerância diante das diferenças e das dificuldades apresentadas pelas Encerrado a pessoas. seu tempo, nobre deputado. Então, para encerrar, senhor presidente, eu quero, não é aqui uma disputa política, ideológica, não quero fazer como ontem transpareceu aqui na discussão da moção aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é uma discussão política ideológica, é uma discussão que merece ser aprovada por esta casa, repudiando as palavras do ministro da Educação, porque nós não podemos voltar atrás, segregar crianças com deficiência. Nós temos que continuar avançando na política de educação inclusiva e respeito às diferenças dos nossos alunos. Era isso, muito obrigado.